Pega a palavra de Deus, a Bíblia, João 8,36, João 8,36, e eu quero, começar perguntando: é possível ser crente, frequentar a igreja, levantar as mãos, cantar e ao mesmo tempo estar preso? É possível, é possível. Muitas vezes, querido, a gente não entende, mas o diabo, ele é sutil, e eu vou desmascarar o diabo na tua vida. Como assim, pastor? Eu vou desmascarar. Na tua casa não tem barata? Pois eu quero dizer, todas as baratas da tua vida vão sair. Não tem pernilongo? Pois eu quero declarar que todo pernilongo vai sair. Amém ou não amém? Então, só que eu vou te mostrar na Bíblia. Diz assim, olha, primeiro, a base, João 8,36 diz, diga se, é um condicionamento, se o Filho, é o Filho que liberta, diga: Jesus me liberta. Mais uma vez, Jesus me liberta. Se pois o Filho vos libertar, quem liberta? O Filho. Verdadeiramente sereis. Amém. Pode sentar. Querido, então a pergunta foi essa que eu fiz: é possível eu estar na igreja, frequentar a igreja, cantar, participar, estou até em um ministério? Quantas vezes nós vemos situações acontecendo, o fulano, aconteceu esse problema, e ele era da igreja, e por que aquilo aconteceu? Se era na igreja, é porque simplesmente nós lidamos com as pessoas na aparência, e não na conversão. O que chama a atenção muitas vezes das pessoas, é o que? O dom, a habilidade, o talento, o visível. O que chama a atenção de Deus, é o coração quebrantado e contrito, é um coração sensível a Ele. Glória a Deus. Está tendo muito movimento, querido. Nós estamos num culto de batalha espiritual. Então, por favor, chega de movimento. Então essa é uma pergunta. Quando eu pergunto, se ela não é teórica, ela é bíblica, ela é apostólica, ela é libertadora. É possível. Não é sobre perda de salvação, não é perda de posição em Cristo, mas é uma pessoa salva, regenerada, mas com áreas de limitação na sua vida, áreas que não romperam, até mesmo aquilo que você chama, faz parte da minha personalidade, eu sou introvertido. Isso pode ser algo, um limitador na sua vida, e todo limitador não vai prevalecer na sua vida. Amém ou não amém? Querido, olha, uma triste realidade, que a maioria das pessoas, elas não são libertas, não por falta de poder, porque nós temos poder suficiente, mas é porque nós negamos que aquilo exista. E sabe qual é o pior inimigo? É aquele que você diz que ele não é inimigo, é aquele que você normalizou. Querido, se nós entendemos, nós estamos numa batalha espiritual. Você está numa batalha espiritual. O seu problema financeiro, muitas vezes, não é a falta de salário, querido, é a falta da bênção nessa área financeira na sua vida. E você está, pessoas que ganham tanto e gastam mais ainda. Eu quero declarar que, querido, você vai viver a bênção de Abraão na sua vida. Se quer viver a bênção de Abraão no relacionamento, como é que pode? Eu amo a pessoa que está comigo, mas não consigo manter o relacionamento. Sabe o que é isso, meu irmão? Você acha que é só temperamento? É demônio, é maldição. Sabe o que é? Iniquidade, é espírito controlador. O que é o espírito controlador? É um espírito de feitiçaria. Aí nós normalizamos, pessoas usam o temperamento para controlar outras, usam o sexo para controlar outras, usam o dinheiro para controlar outras. Você está entendendo que essa semana, ela é fundamental para você? Muitos dizem: eu sou cristão, eu frequento a igreja, e eu não posso estar preso, e a própria negação já é uma fortaleza, porque você, se torna uma pessoa que não é ministrável. A Bíblia diz o seguinte: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E Deus procura pessoas que sejam ministráveis. Ou seja, o problema de Deus não é o teu problema, é você deixar Ele solucionar o seu problema.
Amém ou não amém? Deus não te chamou porque você é bonitinho, Deus não te chamou porque você é perfeito, Deus conhece todos os teus pecados, todas as tuas falhas, e isso não impediu Ele de te chamar, não impediu Ele de te amar, mas o que acontece? Você está preso, porque não é ministrável, não é ministrável. Você acha que um relacionamento vai resolver outro? Um relacionamento vai solucionar outro? Um emprego vai solucionar o problema do outro emprego? Meu irmão, o problema muitas vezes não é aqui na terra, é no mundo espiritual. Então te prepara, porque esse confronto que eu estou fazendo, meu irmão, não é para te humilhar, mas é para te libertar. Ei, é para te libertar. Quando o pecado e a iniquidade, eles não são quebradas, sabe o que eles fazem? Eles criam domínio e ciclos na sua vida, até o dia que você se revolta, até o dia que você fala, chega, até o dia que você fala, basta, eu não quero mais, eu não quero continuar vivendo em cativeiro, preso, e achando que é fase da vida. É uma coisa engraçada, sem perceber, nós nos colocamos em altares errados. Qual altar que você tem se colocado? Qual altar que você tem se dedicado? A Bíblia diz o seguinte: a quem nos oferecemos para obedecer? A quem você está obedecendo? O seu ego? A Bíblia diz, a quem nos oferecemos para obedecer, nos tornamos escravos. Ei, a quem você está se colocando para obedecer? Ao seu eu, ao seu ego, à sua cobiça, às suas opiniões? Hein? A quem você tem colocado? Sabe qual é a pessoa impossível de Deus ministrar? Uma pessoa ligada pelo ego. Não é uma pessoa cheia de demônio, uma pessoa que acha que não precisa daquilo que Deus ofereceu na cruz. Você precisa de Jesus? Ei, você precisa de Jesus? Eu estou te fazendo uma pergunta. Você precisa, querido, de Jesus, não desse Jesus, querido, histórico apenas, mas do Jesus que entra e transforma todas as coisas. Eu estava perdido e fui achado, eu estava morto e agora vivo, eu era cego e agora vejo. Mas aquilo que não é confrontado, sabe, Ele te governa. Ele te governa. Você acha que é o seguinte, sabe qual é o problema? Você venceu o problema numa estação, aí de repente, numa estação você foi ministrado, aí você não mantém a libertação, sabe o que acontece? O ciclo volta. Quantas pessoas já ministrei, aí Deus restaurou, né, Rafa? Aí passou um período, a pessoa achou que estava tudo bem, mas o que acontece? Voltou. Você quer que aquela maldição volte? Você quer que aquela, sabe, a iniquidade volte para a sua vida? Você está com saudade daquela velha pessoa? Pois eu quero te dizer, meu irmão, aquela velha pessoa, se não for tratada todos os dias, ela vai querer aparecer de novo, ela vai bater na sua porta, e nessa campanha de libertação, é para fechar a porta na cara do diabo. Sabe, por exemplo, ciclos que se repetem na sua vida, ciclos de relacionamentos, querido, que tinham tudo para dar certo, mas são destrutivos, vícios e padrões, que não apenas estão na sua vida, mas de repente começam a manifestar na vida de pais e filhos, fracassos em lugares que você deveria dar certo. Ei, você nasceu para dar certo, mas fracassos constantes, parece que você chega no ponto, está limitado. Isso é uma prisão
bloqueios financeiros. Ei, meu irmão, Deus preparou você para ter mais do que o suficiente, querido. A sua mentalidade, querido, você levanta as mãos, você nasceu para prosperar, você nasceu para ter mais que precisa. Deus, Ele não te dá apenas o suficiente, mas todo bloqueio financeiro precisa ser quebrado. Muitas vezes o problema não é nem no dinheiro, mas é na vida que está por trás do dinheiro. Não estou falando de quantidade. Muitas pessoas, querido, não tinham que pedir emprego, tinham que pedir perdão pelo pecado. Querem para ostentar, e aí que o diabo entra. Deus, Ele abençoa, mas você vai ver que a coisa vai ficar mais transparente, sabe? Doenças recorrentes naquela estrutura familiar, enfermidade que você carrega e você aceita na sua vida, porque teu pai carregou, tua mãe carregou, teu avô carregou, e você acha que tem que carregar. Eu quero dizer que nessa campanha nós podemos dizer basta, porque a partir de você não haverá doença, espírito de enfermidade. Meu irmão, aquela depressão, aquele problema no sangue, aquela morte naquela idade, problema de coração, eu quero ter um câncer, não sei o que é, mas nós vamos viver debaixo de um novo DNA. Esse DNA é aquele que disse: está consumado. Muitos nunca se libertam, simplesmente porque dizem: não estou preso, e aí começa a dar nomes psicológicos, científicos, para o que a Bíblia chama, sabe de quê? De maldição, de iniquidade, de opressão. Maldição, iniquidade e opressão. O problema é quando se ignora a raiz espiritual do problema. Esse que é o problema, meu irmão. As escrituras, elas mostram diferente. Por exemplo, quando a iniquidade não é confrontada, eu vou falar novamente, quando o pecado, quando a iniquidade não é apenas o pecar, mas é quando o pecado se torna institucional. Ele se torna institucional. Não é porque você não sente que deixa de ser o que ele é. João capítulo 8, a partir do versículo 31, Jesus está falando com aqueles que acreditaram nele, os judeus que creram nele. Olha só que coisa séria, tanta coisa para ser revelada, e olha que Jesus fala para esses que acreditaram: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E ele diz: olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora a resposta deles é a pior possível. Eles disseram: somos da descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como você está dizendo que sereis livres? E Jesus diz: em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado, todo aquele que comete o quê? É escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa. Por que pessoas se afastam da igreja? Porque não é filho. O escravo sai, porque ele está dominado pelo pecado, pela iniquidade. Sabe, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Quero te falar, o filho não é perfeito, o filho ele tem problemas, mas o filho é tratável. O filho, querido, ele se lambuza e fala: pai, errei. O pai pode corrigir o filho, sim ou não? O pai pode repreender o filho, sim ou não? Gente, é um absurdo que a gente não pode falar como certos crentes falam alguma coisa: aquele pastor, e aí o espírito de rebelião se manifesta. Você quer o quê? Você quer alguém que bata palma pro seu pecado? É isso que você quer aqui no altar? Você quer isso?
Ei, você quer isso? O que você quer afinal? Você quer ser um homem ou uma mulher melhor? Porque filho é corrigido, filho, meu amado, é mostrado o caminho, filho é colocado limites, filho que não tem limite, ele comete absurdos. Ei, meu amado, sabe o que acontece? Eu tenho um filho e ele não foi um vagabundo, ele não ficou pegando menina, ele não ficou tomando drogas, e ele tinha o cinturão da verdade em casa. Quando errasse, então o que você quer? Hein? Olha, querido, esse que é o problema. O escravo não fica. Diga, o escravo não fica. A minha pergunta: você é filho ou é escravo? Fraquinho. Eu vou perguntar mais uma vez: você é o quê? Não, o que você é? Prepara para a cintada nesses dias. E ele diz: olha, para que você possa viver a liberdade, você tem que permanecer na verdade. A verdade, querido, permanecer não é um momento ocasional de um encontro com a verdade, com a palavra, com a presença do Senhor, mas é habitar, permanecer, habitar. Eu quero declarar que esse ano será mais extraordinário, porque você andará na palavra, comerá a palavra, viverá a palavra. Ei, meu amado, Deus vai poder falar com você, você vai ouvir. Antes de fechar o negócio, antes de começar o relacionamento, eu declaro que você não vai ser uma pessoa fácil mais, você é uma pessoa dirigida pelo céu. Você quer isso? Ou você quer continuar sendo um objeto do diabo? Um carro de test drive. O que você quer ser? Você é o quê? Então, querido, a cegueira do cativeiro, sabe o que eles falaram? Eles viram e falam assim: nós nunca fomos escravos. Mas espera aí, quem é? Ele está falando com os judeus que acreditavam nele. Como nunca foram escravos? Se eles foram 400 anos escravos lá no Egito, eles foram escravos na Babilônia, eles foram escravos na Grécia, eles foram escravos na Síria, e agora eles eram escravos dos romanos. Agora o pior cativeiro é aquele que você ignora. Eu quero declarar, meu irmão, que o Senhor vai te levar para um novo nível, porque você vai enxergar coisas que precisam ser confrontadas, coisas que precisam ser quebradas. Amém ou não amém? Diga glória a Deus. A questão não era histórica, era espiritual. Sabe? Sabe qual é o pior cativeiro? É aquele que você torna ele a sua casa. O pior cativeiro, a pior prisão, é quando você se rende. É quando você se diz: estou vencido pelo vício, estou vencido pela compulsão, estou vencido por esses pensamentos que controlam a minha vida, estou vencido por esse comportamento vil, eu estou vencido por esse comportamento, sabe, de infidelidade que existe. Nós vivemos numa época onde, sabe, a prova virou provisão e a aliança virou conveniência. Ei, eu quero declarar que Deus está levantando homens e mulheres de aliança. Filho, pode ter temporadas ruins. Nesses tempos ligaram para um filho que está meio caído, meio afastado, mas é filho. E aí fizeram a proposta para ele, e ele falou o seguinte: olha, não é porque eu estou nessa situação que eu aceito qualquer coisa, porque eu tenho família espiritual. Eu não sei teu estado, mas meu irmão, é o tempo de voltar para o Senhor, é o tempo dos filhos voltarem para casa, é o tempo de enxergar que certas coisas, sabe o que elas são na verdade? São prisões, e elas precisam ser quebradas. Olha o que a Bíblia fala: todo aquele que comete pecado, ele é escravo. Sabe o que é a palavra escravo? Doulos. Doulos tanto é a palavra positiva quanto negativa. Nós temos ministério de doulos aqui, são servos. Cadê os doulos aí? Pensa no povo que dá trabalho, mas é uma benção. Aleluia, porque filho dá trabalho. Agora, é alguém sob domínio, sem autonomia.
Nesse caso, eles eram dominados pelo pecado, e eles não tinham autonomia, porque você acha que está no controle, mas você não está. Você acha que está no controle da tua vida emocional, você acha que pode controlar aquele relacionamento, mas você não está. A Bíblia diz o seguinte: aquele que comete pecado é escravo. Essa palavra cometer, ela é poion. No grego, sabe, é uma prática contínua, um estilo de vida, é uma ação deliberada. Ele não é um tropeço ocasional, sabe, é uma ação, é uma manutenção consciente. Você sabe que não vai dar certo e ainda pede oração. Ora aí, por isso, cara, Deus não vai ouvir. Não é uma tentação, é um administrar e proteger o pecado, sabe? Segundo Jesus, essas pessoas estão sob comando, sem autonomia. Eu quero declarar que acabou o domínio do pecado. Isso significa que você não vai errar, você vai errar, mas o sangue de Jesus te lava e purifica de todo o pecado. Você não está aqui para ser acusado, mas está aqui para ser confrontado e dizer: eu me revolto contra esse pecado na minha vida. Isso aí é libertação. Você achou que essa semana de libertação ia ser fácil? Não, de jeito nenhum. Sabe, Romanos diz: olha, não saber daquele que você, sabe, a quem se oferece, submete, se coloca à disposição voluntariamente para servir, sabe, como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, ouvir, submeter, vocês se tornam servos. Levante as mãos e declare: eu não sou escravo do pecado, eu sou filho de Deus. Mais uma vez, eu não sou escravo do pecado, eu sou filho de Deus. Sabe, muitos filhos, apesar de serem filhos, estão presos, mas esse é um tempo de libertação. Diga: libertação. Outra porta é espírito de enfermidade. Quantas vezes nós normalizamos a doença, nós normalizamos. Lá em Lucas capítulo 13, fala de uma mulher, filha de Abraão, estava 18 anos na sinagoga. Essa mulher andava encurvada. Agora pensa, ela tinha um problema natural, um problema físico, mas era de origem espiritual. Era um problema que manifestava no natural. E aí ela normalizou na sinagoga, todo mundo olhava para ela. Quem ela é? A mulher encurvada, a mulher corcunda, a mulher, sabe, mirrada, não sei, mas a Bíblia, Jesus está dizendo, era um espírito de enfermidade. Quantas pessoas com enfermidades nas suas casas, enfermidades emocionais, enfermidade física, você acha que é normal? Não, você acredita mais no remédio para controlar do que Deus para sarar. Eu creio no Deus que sara. Glória a Deus pelos médicos que nós temos médicos maravilhosos, mas eu quero declarar: Jesus Cristo é aquele que sara. Ele não controla a doença no sangue, Ele sara. Ele é aquele que cura do câncer, Ele é aquele que liberta da loucura. Sabe, pessoas doentes emocionalmente, e aí o que acontece? Elas normalizaram. E o que Jesus fala? Olha só: e veio a ele uma mulher possessa, possessa de um espírito de enfermidade, 18 anos, andava encurvada. Jesus declara no versículo 16: por que motivo não devia eu livrar do cativeiro? Ei, cativeiro, prisão. Em um dia de sábado, esta filha de Abraão, em quem Satanás trazia presa há 18 anos, possessa, toda possessão de espírito de enfermidade será confrontado. Tudo aquilo que nós, sabe, muitas vezes, esse era um cativeiro físico com raiz espiritual, mas eu quero declarar que toda limitação, seja nos ossos, seja nos ligamentos, seja nos órgãos, eu não sei aonde, mas durante essa campanha, aquilo que acontece da sua família, ou foi criado na sua, sabe, no seu posto, eu quero declarar, será quebrado em nome de Jesus. Atos 19 mostra, sabe, que doenças, espíritos de enfermidade saindo das pessoas. A palavra oprimido no grego, ela quer falar dominação. Eu quero declarar quebrada toda dominação. Quantos estão me ouvindo em nome de Jesus?
Querido, quantos entendem? Porque o pior cativeiro é aquele que eu ignoro, aquele que eu dou nome científico, aquele que eu ignoro a iniquidade, eu ignoro a maldição, eu ignoro a prisão e eu chamo por outro nome. Mas a partir de hoje nós vamos nos rebelar, nós vamos dizer: eu não aceito mais essa doença, eu não aceito mais essa. Querido, você vai mudar de posição. A Bíblia diz que Jesus colocou as mãos sobre ela. Deus vai colocar as mãos sobre você e Ele vai te mudar de posição. Você vai deixar de andar encurvado e vai andar num novo nível espiritual. E herança espiritual negativa. Herança espiritual negativa, isso é tão sério. Nós vivemos num país que herdamos a feitiçaria, herdamos a invocação de espíritos, herdamos a idolatria, nos dobramos diante de tantos ídolos, nos colocamos em posições onde atraímos espíritos para nós. Herança espiritual negativa, que entra na família, porque talvez os pais tenham feito pactos, tenham feito declarações, quando você nasceu, falaram: eu vou te consagrar para esse santo, para isso, vou te consagrar para esse espírito, te entregou, porque ele mesmo foi entregue. A Bíblia fala da mulher Ciro-fenícia, que a sua filha era possessa, e Jesus fala: não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, porque, querido, o pão é para os filhos. Diga: o pão é para os filhos. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Diga: obrigado, Senhor, porque o pão, que é a libertação, é para os filhos. Jesus chama a libertação, sabe de quê? Pão. Levante as mãos, declare, diga: o pão é para os filhos. Declare: a libertação é para os filhos. Diga: eu sou filho, me dá o pão, Senhor. Jesus está conectando aqui nesse texto que o pão era o que a mulher precisava. Libertação. Essa mulher, ela nasceu num berço de paganismo. Esse paganismo entrou em Israel através de Jezabel, e ela herdou isso, essa influência e contínua, criou um ambiente espiritual de gerações, e de alguma forma, a filha dela estava possessa. E aí o que nós vemos, o que? Em Êxodo 20, fala de consequências, de portas, consequências geracionais, por causa de portas que foram abertas. Consequências, talvez esteja vivendo algo que precisa ser cancelado na sua estação, no seu tempo, na vida emocional. Por exemplo, cultura familiar, praticar o ocultismo, idolatria, o pecado que é tolerado naquela família. Não, todas as mulheres, todos os homens nessa casa, vai se falar: em mim não. A maldição para em mim, em nome de Jesus. A maldição é quebrada na minha vida. Ei, aquele demônio que saiu do pai para o filho é cancelado na minha vida. Aquela tendência, depressão, talvez você viva depressão, porque tua mãe é deprimida, teu pai é deprimido, teu cachorro é deprimido, teu papagaio é deprimido e você é deprimida. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que aquilo que é normalizado vai ser. Agora, só quem quiser receber também, você ficar passivo aí, você tem que se revoltar, meu irmão. Se revoltar, diga: revoltar. Sabe? E o que ela faz? Jesus responde tudo isso. E Jesus fala: não é bom dar para os cachorros. E ela responde: sim, Senhor. Mas também os cachorros comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Sabe, por causa dessa palavra, diga: por causa dessa palavra, o demônio saiu da filha dessa mulher. O que é que Jesus está dizendo? Ele está falando: olha, porque você se sujeitou a Deus, porque você se humilhou,
pelo seu posicionamento, você deu acesso a uma interferência de libertação. Eu estou te dando pão agora. Essa semana o orgulho vai te tirar o pão, mas o quebrantamento, a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. A Bíblia diz: resisti ao diabo, sujeitai a Deus, e o diabo fugirá de vós. Querido, dizer: eu não aceito mais isso como parte da minha personalidade. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Eu quero declarar: você nasceu de um jeito, e você vai terminar os seus dias brilhando, prosperando, adorando, vivendo na liberdade que Jesus conquistou. Todo espírito de ofensa, tem gente que fica com raiva de qualquer coisa. Eu estou defendendo meu pai, minha irmã, meu marido. Sabe o que é? Seja homem intercessor, seja mulher intercessora, mas não seja uma pessoa cheia de ofensa. Você está destruindo a sua casa. A minha pergunta é: você quer nesses dias? Porque aquilo que você não submete, sabe que a pior coisa que nós vemos é quando um marido ou uma mulher chega para nós e traz um problema na família. Aí sabe o que ela diz, pastora Ju? Não fala para o meu esposo não. Todo pecado que não é confrontado, toda crise que não é confrontada. Sabe, eu conheço pessoas que gostam de apontar a mão. Esses tempos, uma pessoa apontando a mão, eu falei: isso é uma cortina de fumaça. Sabe o que tem por trás dessa santidade toda? Um pecado, porque ele está apontando nos outros aquilo que ele está vivendo. E foi justamente isso. Atrás de um fariseu se esconde um demônio e um espírito maligno. Mas Deus tem bênção até para os fariseus. Chegou o tempo de confrontar, chegou o tempo de voltar, porque o escravo não permanece, mas o filho, ele leva e ele permanece.